Olá, ouvintes. O assunto hoje é Ciro Gomes e o cirismo, o que eu não identifico com o PDT, né, por motivos que talvez você saiba. Os ciristas, né? Ciro e os ciristas. Primeiro de tudo, eu quero dizer o seguinte: para além dessas entradas, eu tenho muitas coisas em comum com o Ciro e com os ciristas. Por exemplo, eu sou cearense, né? Mas não só. Eu votei no Ciro. Eu sei que o voto é secreto, mas eu preciso fazer esse ato antidemocrático de dizer o meu voto, declarar o meu voto, torná-lo público. Eu votei no Ciro nas duas últimas eleições, mas não foi aquele voto convicto, não, sabe? E nenhuma das duas. Na primeira, foi aquela coisa, né? Das opções, ele me parecia a única que eu ainda conseguia levar minimamente a sério, né? 2018. Na época, eu olhava pro Bolsonaro como uma opção inviável, tipo, eu não acreditava que o Bolsonaro ia ganhar, cara. E eu era totalmente anti-Bolsonaro e eu não acreditava que ele ia ganhar. Eu tava saindo da minha época de esquerdismo identitário, subversivo, ultra-revolucionário, loucuragem e porra louquice. Eu tava saindo disso aí, mas ainda tinha muito disso, assim, tinha muitos resquícios, muitos vestígios disso, mas eu já tava saindo, né? E aí o Ciro, eu olhava pra ele e esse cara vale um voto, né? Tradicionalmente, eu votava com o PSOL, né? Mas era outro PSOL, antes do PSOL se revelar, né? Eu votei no Plínio de Arruda Sampaio, eu votei na Luiz Helena, né? Quando parecia que o pessoal era uma coisa que você podia levar a sério, né? Mas, como eu disse, eu era um cara de esquerdão, esquerdão mesmo, revolucionáriozão e até com fortes tendências identitárias. Apesar de que não, né? Eu era um pouco anti-identitário, mas assim, eu era a favor das pautas, né? Pauta LGBTQ, TV, PQP, XYZ, eu vivia muito dessa coisa do combate contra o racismo e tal. Então, assim, eu tinha um bocado dessa questão aí, até da questão da causa ambiental também, só que do meu jeito, né? Mas o fato é que eu era uma loucura. E aí eu estava saindo disso, em 2018, era anti-bolsonarista e votei no Ciro. Aí, em 2022, segundo turno, não lembro, cara. Não lembro. Em 2018, eu não lembro o que foi que eu votei no segundo turno, se é que eu votei. 2022, eu já estava no espectro oposto, assim, eu preferia votar no Bolsonaro do que votar no Lula, mas ao mesmo tempo, durante um tempo eu defendi bastante o governo Bolsonaro, porque também, né, a galera mentia demais, né, a galera passava o dia falando mal do cara e mentindo, então eu defendia muito, mas assim, algumas coisas do governo Bolsonaro sempre ficaram assim, martelando atrás da minha orelha, que é o excesso de liberalismo, pagação de pau para gringo, principalmente galera dos Estados Unidos. Então tinha uma coisa assim que sempre ficava, pô, cara, tem alguma coisa errada. Esse patriotismo com bandeiras dos Estados Unidos e Israel aí, tem alguma coisa errada nisso aí, né? O fato é que quando chegou nas vésperas da eleição, eu já estava assim, cara, eu não acredito não que eu vou ter que votar Bolsonaro. Eu já estava assim, tipo, pô, não, só que ao mesmo tempo o Ciro Gomes não ajudava, né? Porque eu pensava, não, eu posso votar no Ciro de novo, né, cara? Só que o Ciro não ajuda, né, cara? Mas mesmo assim eu votei no Ciro. E no segundo turno eu não votei. É melhor pagar uma multa do que pagar uma passagem de ônibus para votar entre Lula e Bolsonaro, cara. Sinceramente, pelo que eu vou dizer nesse vídeo aqui, eu acho que até para votar no Ciro é melhor pagar uma multa do que pagar uma passagem de ônibus. Mas enfim, vamos falar do Ciro, né? Eu votei no Ciro, cara. E eu acho o Ciro, vamos dizer assim, o discurso do Ciro, eu acho que tem muita coisa válida. Por isso que eu dialogo muito com os ciristas. Eu acho que dos grupos políticos que existem no Brasil atualmente, eu acho que a galera que eu mais dialogo virtualmente, não tanto pessoalmente, apesar de que o cara que eu mais converso
sobre temas diversos, política, religião, cultura, etc., é um cirista, que foi um cara que me convenceu em 2022 a votar no Ciro, apesar de que não foi só pela opinião dele, né? Mas, assim, amigos ciristas eu tenho poucos. Agora, galera que eu conheço virtualmente, que eu acompanho o canal, etc., assim, eu acho que a maioria dos canais que eu acompanho são ciristas ou de alguma forma próximos, tipo, eleitores do Ciro, né? Por exemplo, o Rubão, ele votou no Ciro, mas hoje em dia ele... Inclusive, se um dia eu fizer uma tier list, cara, vai ser de mitadas do Rubão, porque turma ruim ficaria em primeiro lugar, cara. Turma ruim é boa. Turma ruim é boa. Aí eu acompanho também o canal do Farinaso, acompanho tudo que tem a ver com o Aldo Rebelo, então tem uma coisa que está sempre ali em torno do Ciro, né? Mas, apesar desse discurso, dessas boas companhias, de tudo, toda a questão do Ciro, né, do fato de ele ter um projeto diferente da maioria dos candidatos e tal, apesar de tudo isso, cara, o Ciro tem alguns defeitos que são graves, graves, né? E isso vale para o cirismo, né? E vale até para o PDT, só que o PDT é um pouco mais problemático do que isso, um pouco muito mais problemático do que isso. Eu vou resumir, eu não vou gastar muito tempo aqui, não. O problema que eu vejo principal no cirismo, no Ciro e no cirismo, é uma membrana de petucanismo que envolve eles. É quase uma placenta de petucanismo, cara, que impede eles de, sabe, deslanchar, de andar com as próprias pernas. E eu vejo isso expresso em duas tendências, que é a crítica que o Ciro e os ciristas fazem ao personalismo e a crítica que o Ciro e o cirismo fazem à política eleitoreira. Eu poderia até avançar aqui para a questão do fisiologismo, mas não vou. Vou ficar só nesses dois aqui, só nisso aqui. Tem a ver, tudo tem muito a ver, né? Cara, o cirismo, vou falar assim para resumir ciristas, tá? O cirismo, ele é um crítico ferrenho do personalismo, mas eles cometem sempre o ato falho de serem tão personalistas quanto, se não mais, do que as outras correntes, tipo o bolsonarismo e o lulismo. Você vê, cara, o, você está, por exemplo, assistindo um canal qualquer, você reconhece um cirista muito fácil, porque ele vai dizer assim: tá roubando uma ideia do Ciro, isso aí o Ciro falou, isso é a cara do PND do Ciro. Então, o cara tá sempre puxando qualquer, como se o Ciro fosse a primeira pessoa que tivesse pensado tudo isso. E não, né? São ideias, muitas vezes são ideias que estão rolando aí há décadas ou até séculos, né? Ideias do Império, e o cara tá lá, foi o Ciro, é o Ciro que pensa, o Ciro que fala isso aí, é o Ciro que fala isso aí. Por quê? Porque o cara tá sempre acompanhando o Ciro, né? Tanto é que quando o Ciro ficou em silêncio, a galera ficou, ô Ciro, volta a falar, eu quero live do Ciro, quero Ciro Games e tal. Então, assim, eu não tô nem criticando isso, né? A pessoa querer ouvir o Ciro, a pessoa acompanhar o Ciro, a pessoa... Eu não tô criticando isso, pra mim não tem problema nisso. O problema é você criticar o personalismo, sendo que você é personalista. Você tem na figura do Ciro um cara que te representa. Isso é natural, cara. Porque a política, ela não é uma coisa que você mexe com ela por meio de chat GPT, não, cara. Inteligência artificial, não. A política, ela precisa de pessoas, né? São essas pessoas que vão fazer articulação, que vão criar os projetos, que vão tocar esses projetos, as pessoas que vão falar, ser porta-voz dos projetos. São pessoas, cara. A política, ela precisa de pessoas. Então, é claro que a gente tem um personalismo, né? É natural isso. Claro que não pode ser exacerbado a ponto de você votar no cara porque ele é mais bonito, porque ele ganhou um jogo, enfim, né? Tipo, votar no João Willis porque ele ganhou o BBB. Não, isso aí não é personalismo, isso aí é avacalhação. Isso aí é a era tiririca da política. Mas, assim, personalismo é uma coisa da pessoa, de você confiar naquela pessoa, daquela pessoa representar coisas para você, ser uma espécie de um símbolo pessoal de uma ideia e tal, isso é natural, né? Mas os ciristas sempre ficam batendo contra o personalismo, apesar de serem personalistas. Outra coisa que eles batem é a política eleitoreira, né?
coisas de conseguir voto, de tal, não sei o quê. Estão sempre criticando isso, mas o cirismo é muito eleitoreiro, cara. Tipo, os caras estão sempre pensando assim, será que falar isso é problema? Será que na periferia a galera gosta de ouvir isso? Os caras estão sempre refletindo sobre isso. Se você acompanhar os canais, você vai ver isso. Até os nomes de alguns canais, cara, eu não vou citar aqui para não ser polêmico demais e vai que a galera também, né, sei lá. E o meu intuito aqui também não é ofender nem falar de fulano ciclano, sabe? Meu intuito aqui é só discutir, até no sentido de causar uma reflexão entre os ciristas, cara. Porque se eles saírem dessa membrana de petucanismo, eu acho que o negócio tende a deslanchar um pouco mais, né? E o que é essa membrana de petucanismo que eu estou falando? O que é essa placenta aí? É uma crença ingênua na modernidade, vou resumir assim. Né? A galera acredita, o Ciro como cabeça disso, né? O Ciro parece que ele acredita na ciência livre de fé, no liberalismo político, na democracia, na democracia, no progresso tecnológico. Cara, essas coisas, elas têm uma verdade, elas têm uma razão de ser, mas, cara, não dá para você realmente acreditar nisso, cara. Porque isso é falso, isso é discurso, isso é lorota. Então, assim, você pega tanto os bolsonaristas, os lulistas, o centrão, a galera, eles não acreditam de fato nessas coisas. Eles falam dessas coisas, mas quando um político de verdade está falando de ciência, ele tá usando uma palavra que no dicionário quer dizer uma coisa, no círculo científico quer dizer uma coisa, na OMS quer dizer uma coisa, mas para os eleitores dele significa algo que é um código tácito ali entre eles, entendeu? Não é exatamente o que está no livro, no manual, sabe? Quando o cara fala de democracia, é a mesma coisa. Essa coisa do liberalismo, da tolerância, do meu direito de falar, até a galera tem uma galera que tem mencionado bastante essa questão do MBL, né, cara, que fica apanhando dos esquerda e fica, olha, eles estão indo contra a democracia. Isso aconteceu muito com os bolsonaristas e tal, né, o STF lá martelando contra a galera, e a galera, isso não é democrático, isso não é democrático, e a galera, ó, e daí, chapa? Quem disse que a gente joga dentro das quatro linhas, né? Então, assim, eu não sei se é ingenuidade do Ciro, essa questão também do progresso tecnológico, né? É até uma oposição que eu faço, cara, entre o Ciro e o Aldo muito clara, né? O Aldo, quando alguém pergunta para ele assim, o que você acha que é o problema da educação brasileira? O Aldo fala aquilo que todo professor gostaria de. Não sei se é todo professor, não, mas a maioria dos professores gostaria de ouvir e falar. Disciplina, cara. O aluno não respeita o professor, ninguém respeita o professor. Né? O professor tem que ser respeitado, ele tem que ter uma autoridade, não pode ser fragilizado nisso, e tem que haver disciplina, porque ninguém aprende nada sem disciplina, né? Nada funciona sem disciplina. O Aldo fala isso. O Ciro, quando alguém pergunta assim, Ciro, qual é o problema da educação brasileira, como é que a gente resolve? Aí ele vem falar sobre tecnologia X ou Y e de ver as coisas em nível microscópico, de mexer por meio de computador, com células, umas coisas assim. Meu irmão, quem é o professor que está preocupado com isso, cara? Quem está preocupado com isso? Tipo, eu vejo, eu não vou dizer que é generalizado, mas eu vejo demais professor reclamando do fato de aluno estar usando celular dentro de sala, bicho. A galera quer diminuir a tecnologia. Claro, você tem um laboratório de informática, um laboratório de biologia, um laboratório de física, massa, beleza. Mas não é exatamente não é essa a prioridade também, sabe, assim, da educação. Porque isso, sem disciplina, sem respeito ao professor, também não adianta nada, né? Então, assim, eu falei, né? Eu não sei se é por ingenuidade que o Ciro acredita nessas coisas, mas também eu quero deixar uma coisa clara aqui. A gente tem que fazer uma distinção, cara, entre a moral, né, entre o que é correto, o que é errado, as leis que se baseiam ou não nisso, né? Podem ser leis justas ou injustas, e uma ação prudente, né? Tipo, como é que eu vou atingir determinados fins diante das leis, diante dos princípios do que é correto e do que é errado, né? Eu acho que é isso. Acho que o Ciro, ele pega leis injustas, acredita nelas, acha que elas são baseadas na moral, elas não são. E mesmo quando são, a galera usa elas do jeito que bem entendem, né? E ele fica sendo, como a gente costuma dizer, a Madre Teresa e só levando ferro, né? E a galera levando ferro junto com ele, né? Os ciristas, né?
E isso me faz pensar, cara, o que é o Ciro? O que é o Ciro? Ele é um cara realmente honesto e ingênuo? Pode ser. Eu acredito, a minha hipótese é essa, tá? Mas tem uma segunda hipótese, cara, que por enquanto eu não acredito nela, mas que eu não retiro ela do campo. Que o Ciro, ele pode ser simplesmente um catalisador e inibidor do nacionalismo, né? Porque tem aquela coisa, cara, a ignorância, quando ela se repete demais, a gente começa a pensar que ela é uma estratégia, né? Então, será que o Ciro realmente é um cara com boas ideias, mas é muito ingênuo e não tem os macetes da política, a malandragem necessária para você segurar, né? Você ter a prudência mesmo de saber como pragmaticamente, realisticamente realizar o melhor? Será que é por ingenuidade? Ou será que ele está ali realmente para cumprir esse papel de atrair todo mundo que tem ideias nacionalistas, que tem ideias de um projeto de desenvolvimento, etc., para no final essa galera ficar acreditando no Ciro e nunca ir para frente, a coisa nunca acontecer, né? Isso eu acho que o campo cirista deveria refletir. Se Deus quiser, o próprio Ciro vai daqui para frente, adotar uma postura mais pragmática, realista e baseada nos bons princípios, né? Que às vezes eu tenho dúvidas se também ele tem noção dos bons princípios, né? Às vezes eu acho que o Ciro é um católico de BGE, por exemplo, né? Ele se diz católico, mas não sei se foi em Portugal que ele estava falando assim, dando a entender que é a favor da liberação do aborto, mas que fala de um jeito que fica meio ambíguo e tal, para não afetar uma sensibilidade dos evangélicos, uma conversa meio assim, sabe? Que, oh, nossa senhora do céu, não, quando eu vejo isso, é demais. E aí a galera, como eles ficam presos dentro dessa membrana do petucanismo, eles também, toda vida que chega um petista e xinga, dizendo, vocês estão passando pano, vocês são, como é que fala, quinta coluna, esqueci agora o termo que eles usam, né, do bolsonarismo e tal. A galera sabe que não é, né? Mas fica mordido com aquilo, e aí eles querem provar que eles são antifas, né? Aí, por exemplo, o Ciro chega lá em Portugal e começa a xingar o Salazar, dizer que ele é proctofascista. Cara, eu vejo isso se repetir demais, né? Então, espero que esse campo melhore, porque é um campo que tem bons quadros, é uma galera que quer o desenvolvimento do Brasil, né? Tem umas ideias muito boas, faz umas discussões boas e tal. Uma galera que, no geral, é honesta, né? Mas eu acho que está precisando refletir sobre esses pontos aí, tá? Eu falo isso humildemente, eu também estou aqui para aprender, mas é isso. Valeu, galera. Até mais.